Louvado seja o nome do Senhor. Saudosos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Jonas, do capítulo 1, do versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. 3 coisas numa, né? A vocação, a fuga e o castigo. Olha só a situação que ele se envolveu, né, irmãos? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A Bíblia não relata outro desobediente tão grande, né, num chamado como Jonas. Uma rejeição, né? Tão grande, né? Uma fuga, né, irmãos? Não era fácil. Era uma grande cidade. Não era uma pequena cidade, diz que era uma grande cidade. Era a capital da Síria. E Jonas tinha uma missão, Jonas tinha sido escolhido. O Senhor não chegou lá e escolheu 1, 2, 3, 4, 5, não escolheu um. Escolheu uma pessoa. Escolheu Jonas. Para ver até onde ele conseguiria chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É uma profecia, né? Uma introdução, uma profecia do Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. O nome de Jonas quer dizer pomba, né? Louvado seja Deus. O pai dele, que era Amitai, significa leal ou fiel. Jonas proclamou a decisão do Senhor de permitir que as fronteiras de Israel se expandissem sob o governo do rei Jeroboão. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jonas cuida, mas não de ir pregar a palavra de Deus, de fugir, de tomar outra direção. Quantas vezes o Senhor entrega na nossa mão uma responsabilidade, nos chama para fazer algo e nós desobedecemos. Nós tomamos outro caminho, nós tomamos outra direção, né? Ele pagou, mas para ir para outro local, para ir para outra cidade. Louvado seja o nome do Senhor. A história de Jonas é uma história fascinante, que nos mostra, né, um chamado, uma desobediência e uma misericórdia do Senhor, né? A misericórdia de Deus. Deus nos acompanhando mesmo quando nós tomamos decisões que desagradam a Ele. Ele dá uma ordem, Ele nos proclama, Ele nos invoca. Não era para Ele se mostrar lá, era para Ele pregar a palavra de Deus. Era para Ele levar o Evangelho. Se Deus estava chamando ele, é porque algo ia acontecer ali. O Senhor ia fazer grande obra. Mas Jonas estava com medo, né? Ele ficou com medo, ele ficou temoroso. Porque aquele povo ali era uma nação inimiga. Eles não gostavam dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê Jonas, né, indo embora para um outro local. Ele fugiu da responsabilidade que foi entregue na mão dele. Muitas vezes é entregue na nossa mão algo, e nós pegamos isso e entregamos para outra pessoa. Nós não assumimos, né, irmãos, essa nossa responsabilidade. Jonas não entregou para ninguém. Jonas fugiu. Simplesmente não chegou e disse: olha, vem cá, né, que eu quero que tu me ajude, eu quero que tu vá comigo lá. Não. Ele fugiu da responsabilidade dele. Ele fugiu do que foi entregue nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê, né, o que ele fez. O que ele causou, né, irmãos? O que causou a desobediência de Jonas, né? A gente vê que o livro ele começa o Senhor chamando ele, proclamando ele para que ele fosse anunciar a palavra do Senhor, para que ele fosse levar o Evangelho, né, irmãos? Uma mensagem de julgamento, né? Em vez dele obedecer, a Bíblia diz que ele foge da presença do Senhor. Ele foge. Ele se nega.
Ele recusa, louvado seja o nome do Senhor, em obedecer à ordem do Todo-Poderoso, né, irmãos? Não era uma ordem do homem, era uma ordem divina. Era uma ordem de pregar a palavra, de ganhar mais almas, né, para o reino do Senhor. Então a fuga de Jonas lá nos mostra muita coisa, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, a tendência humana de resistir ao chamado do Senhor. Quando Ele nos chama. Quando Ele nos diz, olha, é isso que eu quero de ti. E nós não fazemos isso. Eu quero que tu pregue a minha palavra, eu quero que tu me louve, eu quero que tu ore. Eu quero que tu faça isso, eu quero que tu faça aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a tendência dele foi fugir. Poxa, sozinho, né? Ninguém, né? Sozinho no meio de uma nação ímpia não é fácil, gente. Não é fácil, não. Ele ficou com medo. Mostra a nossa fragilidade, né? A fragilidade humana, né? Nós agimos dessa maneira. Nós não podemos condenar Jonas. Nós não podemos fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que o que é que Deus faz? Ele envia a tempestade. Ele envia um grande peixe, né? Ele vai enviando as coisas, né, irmãos? E ele vai livrando também Jonas, né? Mostrando a misericórdia, mostrando o poder dele, mostrando direções. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que isso aqui é uma resistência nossa, é uma luta, né? Uma luta interna. Eu mostrava essa semana para os meus alunos da Luleondas o ódio que é semeado na internet sobre, né? As fake news. No tempo da política é terrível o que esse pessoal monta, que esse pessoal cria, né? É horrível, gente. E eu mostrava para os meus alunos e dizia para eles, olha, é um artigo de opinião. O ódio na internet, eu dizia para eles, é uma luta inelutável. Com quem você vai pular, você vai bater, você vai discutir? Com quem? Se espalhou. Não se espalhou assim, a Abaetetuba se espalhou no Pará, no Brasil, no mundo. Você vai brigar com esse monte de gente? Então Jonas, ele estava lutando. Ele estava lutando contra si mesmo, né? Ele estava fazendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, o chamado do Senhor era inescapável. E não tinha como escapar. Ele vai e deita, né? Naquele pulão e ele dorme ali. Imaginem vocês que aquelas pessoas não eram de Deus, mas perceberam que aquela tempestade não era algo natural. Imaginem vocês. Olha, muitas vezes as pessoas que não são crentes, elas têm muito maior sensibilidade de que nós somos evangélicos. Tem iniciativa melhor do que a nossa. Olha a falta de responsabilidade deste homem, o que deu. E aí eles perceberam que aquela tempestade não era natural. Então o que nós vamos fazer? Vamos lançar, acho que era, né, normal, né? Vamos lançar sorte entre nós. E eles lançaram, né, irmãos? Imaginem quem caiu. No desobediente, né? No Jonas. Mas ele pensou assim, me joga no mar, mas ele não esperava que ele ia ser engolido, né? Por um grande peixe, né, irmãos? Jogaram Jonas ali no mar. O Senhor providenciou um peixe. Imagine, a água é tremenda, né? Imagine as algas. Imagine os animais que rodeavam Jonas. O que ia acontecer com ele? O Senhor providencia um grande peixe, né? Então, quando eles lançam sorte e descobrem que Jonas era um desobediente. Ele teve que abrir a boca dele, né? O que foi que tu fizeste, né? Agora tu vai ter que contar para nós por que é que tu está fazendo isso, porque nós jogamos um monte de coisa, né, para dentro d'água. A desobediência dele ia conduzir que todo aquele povo morresse. Irmãos, imagine, muitas vezes nós fazemos algo e nós não medimos as consequências daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, quando ele percebe que aquela tempestade era resultado da fuga dele, né? Ele toma aquela iniciativa. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Esse episódio aqui mostra a impossibilidade do ser humano de lutar contra as coisas de Deus. Não adianta, se Deus tem chamado na tua vida, pelo amor de Deus. Senhor, faz igual Samuel, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, porque senão você vai sofrer. Sofrer e sofrer e sofrer. Não fuja. Não resista às coisas que o Senhor tem para entregar nas tuas mãos. Porque Deus, Ele tem algo grandioso. Deus, Ele tem muita coisa para entregar nas nossas mãos. Quando você leva uma mensagem para alguém, louvado seja Deus, que o Senhor mandou você levar, você se sente feliz. Aquela pessoa que estava precisando da palavra, ela se sente muito melhor ainda. Então a gente vê que o primeiro capítulo nos mostra, né, essa desobediência, essa resistência, né, de não fazer aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Jonas. Mas mesmo ele vai reconhecendo. Ele vai reconhecendo a soberania de Deus. Ele vai reconhecendo que o Senhor ele tem poder. Ele tem poder para operar o milagre, as maravilhas. Deus, Ele tem poder. Se você está desempregado, se você está passando por dificuldade, coloque na mão do Senhor que Deus, Ele tem poder. Ele tem o poder de te dar o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus queria o melhor para aquela população. O Senhor pensava em Jonas e pensava na população. Ele não pensou somente em Jonas, como ele pensou nele, né? Individualista, né? Individualista, questionador, né? Brigando com o Senhor, arrumando confusão. No segundo capítulo do livro de Jonas, encontramos o profeta no ventre do grande peixe, né? Já ali dentro do ventre. Imagine você, eu falava para os alunos aqui do Pedro Ferreira outro dia. Olha, crianças, quando uma cobra engole alguém, né? Aí eles estavam falando, né, das cobras grandes. Aí eu peguei e disse assim, olha, quando uma cobra grande assim come alguém, ela quebra tudo, né? Ela vomita tudo quebrado. E aí alguém pegou, né? E aí o professor, o cuidador que fica na minha sala, ele falou, né? Acho que eu já falei aqui. Da cobra que comeu o porco, né? Saiu tudo quebrado. Eles abriram a barriga nele, estava tudo quebrado, os ossos do porco. Para você ver o que acontece. E Jonas estava quebrado? Tinha alguma coisa de Jonas tirada do lugar? Não tinha, né, irmãos? Deus, olha, imagine o fôlego, o ar. Como é que ele ia respirar dentro daquele ventre? Só o poder, só a misericórdia. A gente resiste, né, irmãos? Porque Deus ele tem misericórdia de nós. Porque Deus estende suas mãos de poder. Mesmo naquela situação desesperadora, Jonas se volta para Deus, confiando na misericórdia, né, irmãos? Quando ele viu que o negócio estava pegando com o povo, né? Ele começou a clamar para quem? Para quem tinha mandado ele fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas estava ali. O Senhor, Ele ouve a oração de Jonas. E Ele ordena que o peixe vomite o Jonas em terra seca. Você vê reportagem de que o animal, o boto, lá, a foca, lá aqueles que ele consegue ficar em cima, tem uns que chegam na areia, eles acabam morrendo, né, irmãos? Eles morrem porque eles são da água, eles não são da terra. Como é que esse peixe consegue, né? Subir e vomitar Jonas numa terra seca, né? Tudo é misericórdia, tudo permitido pelo Senhor, para Jonas perceber que o chamado dele não era brincadeira, era uma coisa séria. O Senhor queria algo de Jonas, mas Jonas não queria. Jonas estava com medo. Mesmo sozinho, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, né? Ali na angústia, na tribulação, na aflição, ele não esqueceu de clamar pelo poder do Senhor. Então a gente vê que
A oração de Jonas dentro do ventre do peixe nos mostra a misericórdia, o poder de Deus, né? A providência do Senhor. Deus, Ele cuida, irmãos. Ele cuida, a gente vê as pessoas testemunhando, né? Eu era desobediente, eu fazia isso, aquilo, aquele outro. Mas Deus, Ele teve misericórdia. O Senhor, Ele me resgatou. Ele teve misericórdia da minha vida. Hoje eu já não sou dessa forma, hoje eu já sou de outra forma. Então o Senhor tem poder para transformar. Então, como Jonas, ele encontrou misericórdia, né, da parte do Senhor, que nós possamos também encontrar essa misericórdia, né, irmãos? Que nós possamos perceber a vontade de Deus na nossa vida, o querer de Deus na nossa vida. Se o Senhor mandou tu pregar a palavra dEle, Ele vai te conduzir. Ele vai enviar, Ele vai tomar todas as providências, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai estender sua mão de poder, né? O pastor Davidson contou um testemunho aí, né? De que Deus tocou no coração de uma pessoa e foi ajudar ele. Foi levar aquilo que ele estava necessitando, aquilo que ele estava precisando. Então, meus amados irmãos, que nós possamos, né? Não ser como Jonas, na parte da desobediência, né? Mas que possamos obedecer a palavra do Senhor. No 3º capítulo de Jonas, a gente vê Deus concedendo uma segunda chance. Uma segunda chance de cumprir, né, sua missão. Dessa vez, Jonas vai a Nínive. Mas olha o que é que ele faz. A grande cidade da Síria, né, irmão? E aí, ele vai proclamar a mensagem de Deus. Ele anuncia que a cidade será destruída, né? Será destruída essa cidade em 40 dias, como consequência, né, da sua maldade. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que os ninivistas, desde o menor até o maior, eles se voltam, né, irmãos? Ele fica surpreso de ver que aquilo que ele não queria fazer, Deus fez. Deus conduziu. Deus levou, né, irmãos? Eles reconhecem que eles estavam praticando coisas erradas, que eles estavam seguindo maus caminhos, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele já tinha preparado. O Senhor ia tocar, o Senhor ia fazer obras grandiosas. Está sendo difícil, está passando dificuldade, coloque na mão do Senhor. E ore, e proclame, né, e clame. Clame como Ele fez, né, no ventre daquele grande peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é que a gente faz? Né? Temos que orar, temos que clamar pelo poder de Deus. O que foi que ele fez? Se arrependeu, começou a jejuar, começou a clamar pelo poder, né, do Senhor, né? E ele se volta para o Senhor para ver se Deus tinha misericórdia dele. Então a gente vê, né, irmãos, é o poder de Deus, a maravilha do Senhor, né? A resposta de Deus, né? A extensão, né, divina. A extensão do Evangelho, a extensão da palavra de Deus, porque era isso que o Senhor queria, é isso que Deus quer. Ele quer que as almas cheguem aos pés dele. Está difícil ganhar uma alma para o Senhor. Está difícil alguém ser batizado com o Espírito Santo. Está difícil, irmãos. Está difícil você trazer alma para dentro da casa do Senhor. Nessa era em que nós vivemos, que não há mais diferença, a gente não sabe quem é quem mais, nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos. Está uma grande confusão. Então, o Senhor, Ele faz maravilha, Ele opera milagre, né? Ele mostrou para Jonas que o poder dele é grande, que Ele pode fazer qualquer coisa por cada um de nós. Ele não ficou lá no passado. Ele está no presente e Ele estará no futuro. Porque Ele diz que veio uma geração e veio outra, mas Ele permanece para sempre. É isso que Ele quis, né? Mostrar para ele. E aí nós temos que refletir sobre a nossa desobediência. O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos agindo? De que forma nós estamos se voltando para Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, no 3º capítulo de Jonas, nos lembra do poder transformador do arrependimento, da disposição do Senhor em perdoar. Ele quer fazer isso. Ele quer te perdoar. Ele quer que tu se volte para Ele, né? Ele quer que tu
obedeça aquilo que Ele quer na tua vida. O Senhor, Ele quer isso. Então a gente vê, louvado seja o nome do Senhor, as maravilhas de Deus, né? Deus operando milagre. Deus fazendo maravilha, né, irmãos? Então o 3º capítulo nos mostra, louvado seja Deus, o poder transformador, né? E aí ele encoraja o homem a buscar o poder dele, a clamar pelo poder dele, a estar diante da face dele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A gente chega no 4º e último capítulo, né, irmãos? Eu iria hoje fazer um contraponto entre Jonas e Daniel, mas pelo tempo não deu. Mas da próxima vez eu vou fazer. Porque o Jonas, um desobediente, né? Daniel, um obediente. Daniel não aceitou as propostas, né? Não aceitou. Quis saber de obedecer o poder de Deus. Nem aí para aqueles homens, nem aí para rei, nem aí para edito, nem aí para a ordem de ninguém. Jonas não. E aí a gente vê aqui no 4º capítulo, né? Somos confrontados com a reação de Jonas. Diante da resposta dos ninivitas. Olha aquela que Jonas queria. Que o Senhor matasse aquele povo. Quando ele pega a palavra de Deus, que ele vê eles se convertendo, ele fica revoltado. Aí ele diz assim para o Senhor: por que é que esse povo está dessa maneira? Por que tem misericórdia deles? Vocês são nossos inimigos, vocês são desobedientes, vocês não querem saber de nada. E ele era o quê? Era o quê ele? Ele não tinha se questionado, não tinha olhado para dentro dele, feito, né, uma análise. Que ele tinha sido o quê? Um desobediente, né? Mas ele questiona, e aí ele começa, né? Ele fica extremamente irritado quando ele vê aquele povo começar a aceitar a Deus, né? Quando ele vê o povo aceitar Deus, ele se irrita, ele questiona, ele faz uma grande confusão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que a gente vê? A gente vê, né, que o Senhor está mostrando misericórdia para aquele povo. Senhor, pega Jonas e começa a falar para ele, né? Por que ele é injusto? Por que ele está fazendo aquilo, né, irmãos? Ele pede a morte, né? Quando ele vê o povo, o que é que ele faz? Ele pede a morte, afirmando que preferia morrer do que testemunhar para o ninivita. Imagine, irmão, uma situação dessa. Senhor, eu prefiro morrer de que pregar a tua palavra para esse povo, gente. Olha como nós somos fraudulentos, né? Somos pessoas, né? Que muitas vezes não estamos nem aí com nossos semelhantes. E aí o que é que acontece? Deus aponta para Jonas que ele estava mais preocupado com aquela planta, com aquela árvore frondosa, bonita, né? Olha o que ele fez. Quando a árvore murcha, ele briga, ele reclama. O Senhor falou: escuta, Jonas, tu está mais preocupado com uma árvore que morreu? É um ser vivo. De que esse povo aqui que fala, que come, que peca, que faz um bocado de coisa errada? Que dizer que tu estava preocupado mais com a árvore do que esse monte de gente aqui? E tu te esquecesse, Jonas, que eu fiz ela florescer, mas eu fiz ela morrer. Jonas criou conforto. Depois que, olha, quando a árvore estava lá, ele dando sombra para ele, ele estava maravilhado. Quando a árvore morre, ele vira, como diz o povo aí, o ditado, o cavalo do cão, né? Ele começa a falar um monte de coisa. Ele começa a murmurar. Então o Senhor diz para ele que não é para ele agir dessa maneira, porque o Senhor, ele quer que mais pessoas cheguem no reino dos céus. O lugar não era só para Jonas, não. A Bíblia diz que lá no céu terá gente do norte, do sul, do leste, do oeste, de todos os lugares. E aí, gente, ele vê assim, que ele estava valorizando algo, gente, que não ia morar no céu. Era isso que ele estava fazendo, Jonas. Então o Senhor, ele cuidou de Jonas, do desobediente, e cuidou do outro povo que era desobediente, né?
Era só uma desobediência, né? Era Jonas desobediente, levando a palavra para os desobedientes. Não sei se alguém já se tocou pregando a palavra de Deus, que era um grupo de desobedientes, né? Era o desobediente levando a palavra para os desobedientes. O Senhor, olha só, o Senhor não tinha que chamar gente obediente, era um desobediente mesmo, sabe? Para ele sentir ali que a desobediência dele ia ser confrontada com a desobediência dos outros. E que hoje nós teríamos exemplo para pregar a palavra de Deus. Porque se não acontece disso, a gente não estava pregando hoje a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vê que essa leitura, o livro de Jonas, nos abraça, nos viaja, nos leva a viajar, a pensar, né, na misericórdia do Senhor, a pensar nas providências do Senhor, né? Também a pensar que o Senhor não faz distinção social e nem de nacionalidade, né? Ah, Deus só está no Brasil. Não, o Senhor mostrou para Jonas que aquele povo lá daquela nação também merecia ouvir a palavra de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém, gente. Nós temos que nos preocupar com o nosso semelhante. Aquelas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. A gente vê que esse último capítulo aqui de Jonas nos leva a alinhar a nossa vida espiritual, a seguir, né, coisas boas, a seguir coisas justas, a nos preocupar com as pessoas, né? Ele percebeu, né? Ele percebeu que assim como ele tinha valor para o nosso Deus, aquelas pessoas também tinham ali. Né? E nós temos que nos preocupar, gente. Nós temos que nos preocupar com outras pessoas. De pregar a palavra de Deus, se elas não quiserem ouvir, o problema não é nosso. A nossa mão está lavada. Então, meus amados irmãos, eu tinha muita coisa para falar para vocês, porque isso aqui tem muita coisa mesmo. Tem muito caminho, né, a tomar. Então, que o Senhor ele possa nos abençoar, possa estender suas mãos de poder. Então, que o Senhor ele possa estender suas mãos de poder e possa nos abençoar. Eu agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. Amém.